Pessoal, eu sei que muitos de vocês estavam esperando um vídeo de Baki hoje. Só que ao invés disso, eu vou falar de um mangá que rivaliza com Baki no Japão. Mas antes, permitam-me começar esse vídeo contando um segredinho pra vocês. Ao longo dos anos nesse canal, vocês sabem muito bem, postei muitos vídeos de Baki, Kengan Ashura, Kengan Omega, tudo aqui no canal. Mangás que eu queria porque queria trazer pra vocês, pois eu os amo de paixão e acompanho tudo referente a essas duas obras. Mas toda vez que eu vi alguém dizer que o mangá que rivaliza com Baki é Kengan Ashura, eu torcia o nariz. Não porque Kengan Ashura é inferior a Baki ou porque é ruim, longe disso. As lutas de Kengan Ashura são formidáveis, em momentos superam as de Baki. Os personagens são incríveis e ele não deve absolutamente nada pra Baki, exceto por tempo de publicação e material em circulação. Mas hoje eu vou apresentar o verdadeiro mangá que rivaliza com Baki, e esse é Toufi. Escrito e desenhado por Tetsuya Saruatari, Toufi High School Idol Fish Legend foi lançado em 1993 até 2003. A obra totalizou 42 volumes de tankobon, e nessa obra vemos o jovem Kishi Miwazawa, conhecido como Kibo, um jovem estudante do ensino médio que tem 17 anos e adora sair na porrada. Nessa primeira obra, vemos toda a evolução de um garoto feliz e um bobo alegre, que passará por muita evolução até se tornar um adulto que conhece a realidade e a dificuldade da vida. Agora você deve ter escutado isso de mim e pensado: tá, Jeter, bacana, mas por que você tá dizendo que esse mangá que eu nunca ouvi falar na vida rivaliza com Baki? É porque ele tem 42 volumes de tankobon? Tá, Kengan Ashura tem 27 volumes, e se somar com Kengan Omega, a gente já atinge esses números. Se alguém pensou isso, galera, se acalme, pois você tá certo, mas agora eu vou falar o porquê desse mangá merecer o título de rival de Baki. Como citado anteriormente, o protagonista da obra é Kishi Miwazawa. De início, achamos que Kishi é simplesmente um delinquente brigão, que não vê a hora de impor a sua marcialidade contra outros lutadores. O cara quer ficar mais forte, quer ficar mais rápido, mais resistente e sair na porrada. E isso de fato, galera, pertence à psique do personagem por um bom período de tempo, mas com o passar dos anos, Kishi vai vendo que o mundo é grande demais e se desenvolver como um lutador completo é cada vez mais necessário se ele busca o topo do mundo. Um segundo personagem que temos na obra é Seiko Miwazawa, conhecido como Oton, o Tigre Silencioso. Oton é o pai adotivo de Kishi e o chefe do Kanada Shinkage, considerado por muitos como o ser mais forte do mundo. Oton é alguém que se assimila a Yujiro Hama nesse ponto, porém a semelhança vai até aí, pois em Toufi temos uma personalidade completamente oposta no personagem do Oton. Se Yujiro julga no mangá de Baki que tudo o que ele deseja pode ser seu graças à sua força, pois não tem poderio no mundo capaz de desafiá-lo, Oton é o completo oposto. Até mesmo a menor das vidas é importante, e no estilo Nada Shinkage, tirar vidas humanas é um tabu. O respeito e a lealdade andam junto com a evolução física, e se em Baki Yujiro Hama deixou seu filho à mercê do mundo, Oton apresenta valores que marcarão a história do seu filho, e farão ele se tornar um homem de respeito. Porém, não menosprezem essa aparência e personalidade gentil. Oton é um verdadeiro monstro, e ninguém quer ver esse cara irritado. O terceiro personagem que eu quero apresentar para vocês é Jinsei Nagai, o Hanayama entre aspas do mundo de Toufi. Apesar de ser um Yakuza extremamente poderoso, Jinsei Nagai é um homem virtuoso e heróico. Tem respeito pelas vidas inocentes e até dos animais. Seu senso de justiça é forte. Mas como ele vai ser bondoso, galera, se ele lida constantemente com os piores tipos de cretinos que existe no mundo? Diferente de Baki, em Toufi iremos ver a podridão da máfia. Sequestros, estupros, assassinatos. Então como Kishi Miwazawa vai seguir os ensinamentos de seu pai que proíbe matar? No Gaiden de Jinsei Nagai, Scared Jinsei, esse mundo da máfia será ampliado pra gente. Iremos ver a delicadeza de um mafioso de meia idade, que é tocado por um animalzinho abandonado, mas que também é capaz de entrar numa sede da Yakuza inimiga e causar um estrago que ecoará pelos noticiários. Um homem capaz de se jogar contra um mar de oponentes armados.
mas ao mesmo tempo se jogar diante de um carro para salvar a vida de uma pequena criança. Eu já adianto pra vocês, galera, Jinsei Nagai é o meu personagem favorito de Toph, e é alguém que vocês vão gostar de acompanhar, principalmente se vocês forem fãs do personagem do Kaoru Hanayama em Baki. E já que eu comentei sobre um Gaiden aqui, permitam-me contar a vocês as ramificações de Toph e mais do porquê esse mangá rivaliza com Baki. Como eu disse, em 1993, Toph High School Iron Fist Legend foi lançado. Em seguida, em 2004, tivemos simplesmente Toph, a continuação direta do primeiro mangá, onde acompanhamos Kishi Miyazawa mais velho e muito mais endurecido pelas dificuldades da vida, completamente diferente daquele garoto besta e irresponsável. Depois seguimos para Toph, o homem que herda o dragão. E aqui, galera, eu não quero entrar em muitos detalhes para não estragar a experiência de vocês. Então, já vamos continuar para os próximos Gaidens. Toph Gaiden Oton, publicado em 2001 até 2008, e depois uma segunda versão do mesmo mangá em 2021. Depois, Toph Gaiden Scary Jinsei, a história de Jinsei Nagai, como eu comentei anteriormente, que foi lançada do ano 2005 até 2011. Temos também Toph Gaiden Bangai Ren, o mangá que contará a história de Satoshi, um judoca lendário que é cego, mas almeja a medalha de ouro nas Paralimpíadas de Tóquio. Depois temos um Gaiden não canônico chamado Devils vs Devil, Kiryu em Paris. Aqui, galera, iremos ver um mundo apocalíptico. O mundo foi dominado por criaturas mutantes e, apesar de não ser canônico, serve muito bem para termos a dimensão correta da força dos personagens de Toph. Inclusive, agora esse é um tema que eu quero comentar. Muita gente fala que Toph é um mangá que não tem personagens tão fortes, mas no segundo mangá, em Toph, logo nos primeiros capítulos, galera, tem um personagem que é um padre. Ele é devoto a Deus, porém julga que tem um demônio em seu corpo, e para ele isso é um pecado absurdo. Sua força é tamanha que ele consegue simplesmente abrir um touro ao meio com seus punhos. Também existe um personagem chamado Kiryu, o monstro entre os monstros no universo de Toph, considerado a própria encarnação do demônio, o anti-herói que não tem limites. E agora sim, a figura de Yujiro Hama no mundo de Toph. E no Gaiden Toph, o homem que herda o dragão, tem um momento nesse Gaiden, galera, logo nos primeiros capítulos, que alertam: Kiryu está vindo. Então, pessoal, o que acontece? A presença desse ser é tão assustadora que preparam um atirador de elite com um rifle na escuridão, um assassino profissional contratado, pronto para pegar o inimigo desprevenido. Esse assassino se camufla e dispara de forma perfeita, mas mesmo na escuridão, Kiryu não é pego, e quando o assassino se dá conta, sua cabeça está sendo tocada e ele é eclodido contra o solo. Mas surpreendentemente, o mesmo não foi eliminado ali. Mas se Kiryu é tão maligno assim, por que ele não matou um inimigo que te alvejou na escuridão? E a resposta é: por sorte, aquele ali não era Kiryu que estava ali, e sim seu irmão gêmeo Seiko Miyazawa, ou simplesmente o Oton, o pai de Kishi. Sim, é isso que vocês entenderam. Seiko e Kiryu são pináculos de um mundo, mas suas personalidades não conversam. Digamos que Seiko está mais para uma versão de Yuichiro Hama, alguém que opta muitas vezes por esconder seu poder e demonstra ele apenas em situações necessárias. Se para evitar um conflito maior, Oton precisa forjar uma derrota, muito bem, ele assim fará. Porém, com Kiryu, o demônio, essa gentileza não se repete. E quando esse personagem aparecer em tela, se preparem para traumas. E foi justamente por isso que eu contei aqui uma história do Oton e não do Kiryu, pois eu quero ver vocês de boca aberta. No geral, galera, Toph é um mangá de artes marciais, onde o aprimoramento físico, marcial e mental será buscado. Personagens com diversas filosofias será apresentado pra gente. O mundo inocente de uma família entrará em conflito com o mundo brutal da máfia, enquanto jovens bobos arrumam brigas nas escolas para ver quem é o mais forte entre eles. A gente também vai ver sequestros, crimes absurdos e hediondos. Com o passar do tempo, esses mesmos jovens bobos sairão da escola e verão as consequências de um mundo onde eles visam ficar brigando e buscar o topo através da força. Como puderam perceber, galera, a demografia de Toph não se encontra no shounen, mas sim no seinen.
Porém, eu garanto pra vocês, a linha que separa Baki de Toph em muitos momentos é bem tênue, pois ambos são bem similares. A diferença é, Toph é muito mais pesado que Baki. Digamos que Baki em muitos momentos evita ser mais gore, digamos assim, vai. E outra similaridade é que se Baki lançou em 1991 e continua sendo lançado até os dias de hoje, Toph lançou em 1993 e até em 2024 recebeu atualizações. A história de Toph pode eventualmente ter mais lançamentos, mas se não tiver, galera, já está mais do que completa e muito bem feita. E é esse mangá que eu quero apresentar pra vocês nos próximos meses. Eu espero que vocês ao menos deem uma chance, pois aqui vocês terão uma história simples, mas de qualidade. Terão emoções que irão te colocar no lugar dos personagens e você vai se perguntar, o que eu faria nessa situação? E por último, e talvez o mais importante, são as lutas que são de tirar o fôlego. Para quem é fã de Baki, Kengan Ashura, Hajime no Ippo e mangás do tipo, Toph será um deleite e eu garanto, é um mangá que eu gosto muito e acho que vocês também gostarão. E antes que vocês me cobrem de Hajime no Ippo, afinal eu acabei de comentar aqui, se acalmem. Também teremos aqui em paralelo, mas eu julguei necessário fazer um vídeo exclusivo apresentando por cima o que é Toph, para vocês entenderem a proposta e o tamanho desse mangá que é considerado por mim e por muitos no Japão o verdadeiro rival de Baki. Pessoal, comentem aí, aprovado? Vocês irão acompanhar essa obra? Estão animados? Eu espero que sim. Se curtiram o vídeo, vocês já sabem, like para ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos e caso queiram vídeos exclusivos, é só virar membro do nosso canal. Minhas redes sociais vão estar aqui na tela, caso queiram me seguir, já é TRZ no Instagram, tô postando minha jornada na luta de braço, e é isso aí galera, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.